galera, eu sou a Kisa Cristina e o vídeo de hoje é sobre quem é você diante de Deus. Vamos dar início citando alguns versículos que se encontram no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. E como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E agora no capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eu acredito que através desses versículos, o Senhor ele deixa claro que Ele nos chamou para ser um povo só dele. Ele cita vários exemplos de coisas que não têm acordo, que não têm comunhão. Cristo e Belial, e crente e descrente. E ele também fala para o povo dele sair do meio das coisas impuras, porque Ele nos chamou para sermos separados daquilo que é do mundo. E quando nós fazemos isso, quando permanecemos puros, Ele nos chama de filho, Ele nos aceita como filhos. Aqui fica bem claro que o que Deus fala que não pode ter no meio do povo dele é essa mistura de coisas opostas, de coisas diferentes. É como se uma coisa e outra completamente diferente se unissem. E não tem como as duas permanecerem do jeito que elas são, elas vão se misturar. E o Senhor, Ele nos chamou para sermos santos. E santidade significa ser separado. A palavra diz em Mateus 5,37, e sejais assim o vosso falar, se sim ou não. O passar disso é procedência maligna. Isso deixa claro que o nosso Deus ele não é um Deus de confusão. As coisas para Ele são coisas concretas. Ou elas são ou elas não são. Então não tem como nós sermos o povo de Deus ou sermos mais ou menos. Ou a gente é ou a gente não é. Um ótimo exemplo disso é o que a palavra diz em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nesse exemplo, Jesus fala sobre dinheiro e Deus, mas acredito que o dinheiro nesse contexto é meio que uma forma de representar algo que geralmente chama muito a atenção e toma o tempo das pessoas e acabam que virando um Deus para elas. É impossível se dedicar a duas coisas ao mesmo tempo. É como se nós trabalhássemos num período e nesse período a gente tivesse dois chefes. Aí os dois pedem duas coisas diferentes para nós no mesmo tempo. Ainda que a gente consiga fazer o que eles nos pediram, a gente vai fazer um mais rápido e o outro vai ficar esperando por mais tempo. Então não tem como você fazer direito o que os dois pedem. Só que assim, quando Jesus fala dessa questão dos dois senhores, ele não quer dizer que a gente até conseguiria, mas a gente não pode porque vai contra a vontade dele. Realmente é algo impossível. Porque se a gente ter na nossa cabeça que a gente serve a Deus, mas a gente também serve ao dinheiro ou a outra coisa, ao mundo em si, a gente está enganando a nós mesmos. Porque se estamos servindo ao dinheiro, ao mundo, nós não estamos servindo a Deus. Uma palavra que me ajudou muito a entender isso é o que diz em Gênesis, no capítulo 1, versículo 9, e a parte A do versículo 10, que diz assim: E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. Essa separação é uma forma de exemplificar uma junção que não seria nada apropriada. Por exemplo, se colocássemos em uma garrafa terra e a água por cima, ainda que a água fique mais na parte de cima do que na de baixo,
a terra ela vai acabar se misturando com a água. Então, ou a terra absorve um pouco e deixa de ser seca, ou a água fica suja. De ambas as partes, elas não ficam como elas eram originalmente. Então, elas não ficam íntegras e acabam se corrompendo, deixando de ser aquilo que Deus designou que elas fossem. Em Tito 2,14, a palavra diz assim: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É assim que Deus nos fez. Ele nos chamou para Ele. Apesar de nós amarmos Ele, foi Ele que escolheu nos amar primeiro. E se foi o Rei do Universo que nos chamou, que nos escolheu, que quis fazer de nós um povo para Ele, então isso é algo que deve ser honrado por nós. A gente não pode desprezar quem o Senhor nos fez. Algo que eu achei muito interessante na palavra de Deus é aquela história que é contada no capítulo 16 de Números. Alguns versículos que resumem bem os versículos 8 ao 11. E diz assim: Moisés disse também a Corá: Agora ouçam-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem um trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixe contra ele? Esses versículos resumem uma rebelião que Corá e algumas outras pessoas da tribo de Levi fizeram contra Moisés, pois eles queriam ter o mesmo direito que os sacerdotes tinham, que era a família de Arão. Porém, o Senhor os separou para ser levitas, e separou Arão e sua família para serem sacerdotes. E eles se questionaram, porque eles queriam a mesma coisa que outro. Mas, aqui como diz Moisés, quando eles contestam a vontade de Deus, como já diz, é a vontade de Deus, não é a pessoa, não é outra coisa. Não foi Arão que eles estavam contra, mas foi contra a vontade do próprio Deus. O que a gente tem que entender é que nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor nos chamou para ser. O Senhor tem um plano para mim e tem um plano para você e para cada um de nós. E não existe um plano melhor do que o outro, existem planos diferentes. Isso, nesse contexto, dessa palavra, é um exemplo de duas pessoas que eram cristãs. Mas também tem aquela questão que estávamos falando antes, que é a questão do mundo, que não se mistura. Que nós temos uma identidade em Cristo. A maneira como somos, o que Deus nos chamou para ser, é o melhor que poderíamos ser. Porque se é escolha divina, então é perfeito. E a gente não pode contestar. E a gente não pode cogitar nem nessa questão o que é do outro, nem o que é do mundo. Isso porque, como diz em 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conheceu porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. O mundo não é para nós, nós somos separados e somos dele. O mundo não pode mudar quem nós somos, quem Ele nos fez. Mas nós que devemos espalhar o amor, a alegria, a luz, tudo de Deus. E agora, para ajudar a gente a terminar de entender e entender mais profundamente sobre esse assunto, quero deixar para a meditação de todos, inclusive a mim, o livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, que diz assim: Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. É isso aí, o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado e que, principalmente, o Senhor tenha falado ao coração de vocês, assim como Ele tem falado no meu. E se você realmente curtiu, clique em gostei, inscreva-se no nosso canal para vocês receberem sempre as notificações quando a gente postar um vídeo novo, para que sua vida venha ser edificada e quanto mais pessoas, melhor. E também não se esqueçam de curtir a página que está no Facebook, Santidade versus Sentimentos. O link está na descrição e sejam felizes e paz.